De que maneira um escravo podia se tornar livre? Ele podia comprar a sua liberdade com dinheiro, ele podia ser liberto pelo seu patrão, que se fosse um homem generoso, ou se o patrão se tornasse cristão. Há muitas histórias na tradição do cristianismo de patrões que se tornaram cristãos e liberaram seus escravos. Então havia todas essas possibilidades. O cristianismo, ele lança a semente, o fundamento, que mais tarde serviria para acabar com o sistema de escravidão. Lembramos aqui, por exemplo, Wilberforce, que era membro do parlamento inglês durante a Reforma Protestante, foi uma das pessoas que mais falou contra o sistema de escravidão, e a influência dele foi decisiva para a abolição da escravatura, algum tempo depois, lá na Inglaterra e em outros países da Europa. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso, ele não está concordando com esse sistema. Ele está dizendo que você pode servir a Deus mesmo num sistema injusto, que você pode servir a Deus em qualquer que seja a situação. Se você puder aproveitar a oportunidade, fique livre. Mas se não for possível, sirva a Deus aí mesmo. Sirva a Deus nessa condição. Você pode viver para Cristo, mesmo numa situação como essa. É o mesmo princípio que ele vem estabelecendo desde o início que nós mostramos, desde o início da nossa pregação. Cada um permaneça na vocação em que está. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a sua vocação, como judeu, como não judeu, como escravo ou como livre. No final do verso 21, aproveite a oportunidade. E no verso 22, a partir do verso 22, ele coloca aqui os argumentos para o que ele está dizendo, ou algumas razões para que ele não se preocupasse, vivesse naquela ansiedade, ou naquela angústia, porque não tem nada que traga mais prejuízo para o cristianismo com a insatisfação com a vocação em que a gente vive. Você é empregado de uma empresa, você pode servir a Deus como empregado de uma empresa, você não tem que... Se Deus lhe der a oportunidade, abra a sua própria empresa. Mas enquanto não chega a isso, você tem que estar ali, tem que bater ponto, tem que trabalhar uma jornada complicada, um salário apertadinho, você pode servir a Deus lá na sua empresa. Você pode servir a Deus, não espere abrir sua empresa para servir a Deus. Se tiver oportunidade, faça isso, mas se não, sirva a Deus onde Deus lhe colocou. Onde Deus colocou você. Então, contentamento com o status que Deus nos deu. Esse é o ponto aqui. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a vocação que Deus lhe chamou. Olha os argumentos de Paulo aqui no verso 22. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. O escravo crente, na verdade, ele é livre, porque ele foi liberto da pior de todas as escravidões, que é a escravidão ao pecado, ao mundo, à morte e ao inferno. Ele foi liberto, ele é um homem livre, ainda que escravo naquele contexto em que ele vive. Da mesma forma, final do verso 22, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Quer dizer, de um lado ou de outro, nós somos de Cristo. Ou livres em Cristo, ou escravos em Cristo, que é a mesma coisa. Eu sou livre em Cristo, ou seja, ainda que eu externamente estou debaixo da autoridade, da posse, sou a posse de alguém, mas eu sou livre em Cristo Jesus. No final, eu pertenço a Jesus Cristo. Ele haverá de me libertar de todo jugo. E, finalmente, Ele haverá de me introduzir na liberdade plena. Eu sou um homem livre, mas isso significa que eu posso fazer o que eu quero? Não, porque eu sou escravo de Cristo. Eu vivo para fazer a vontade dEle. Eu vivo para servir a Ele. O ponto é esse. De um jeito ou de outro, Cristo é o referencial. E você pode servi-lo, quer seja como escravo, quer seja como livre, quer seja como servo, quer seja como patrão, quer seja como empregado, quer seja como dono da empresa. Você pode servir a Deus da maneira aonde você está. Aqui você tem esse ponto extraordinário de que o Evangelho iguala
a todos diante de Deus. A igreja cristã do século I era a única instituição onde você veria o escravo e o patrão sentados lado a lado, na mesma hora, adorando o mesmo Deus. Pessoas o judeu e o não-judeu, o bárbaro e o grego, o homem e a mulher, sentados lado a lado, no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus, sem diferença nenhuma. Era a única instituição em que isso acontecia. Eu tive o privilégio de estudar, fazer o meu mestrado na África do Sul, em meados da década de 80. E foi bem durante o tempo em que vigorava o apartheid, a segregação racial oficial. E eu fui morar com minha esposa numa cidadezinha chamada Potchefstroom, onde tinha uma universidade cristã, onde tinha um departamento de teologia muito bom. E a segregação racial funcionava lá mesmo. A gente ia fazer compras e a gente via que os brancos, eles estavam na fila do caixa. Se tivesse africanos na fila do caixa e chegasse um homem branco, ele recuava e dava o lugar ao homem branco. Nós vimos praias só para africanos e praias só para brancos. Cidade, quando dava 6 horas da tarde, quem era africano tinha que sair da cidade e ir para a sua própria cidade, porque aquela cidade era cidade de branco. E outros exemplos que eu poderia contar aqui para vocês. Mas foi então que a gente conheceu Kwasisa Bantu, que era um local no meio da tribo Zulu, onde aconteceu um grande avivamento espiritual no final dos anos 1960, no Natal de 66 para 67. Tinha acontecido um grande avivamento espiritual que durou cerca de 2, 3 anos. Milhares de Zulus se converteram e a notícia do avivamento trouxe dezenas e dezenas de milhares de pessoas de todas as partes do mundo para ver o que tinha acontecido. Minha esposa e eu fomos lá, passamos 3 semanas lá, vendo aquela bênção que foi o avivamento entre os Zulus. Aliás, esse foi o primeiro livrinho que eu tive a oportunidade de lançar. Logo depois que cheguei do meu mestrado, peguei o testemunho do Erlo Stegen, que era o pastor, eu ia dizer pastor alemão, mas pode ser mal compreendido, o pastor originário da Alemanha, não é? Que foi o homem usado por Deus para aquele grande avivamento espiritual ali. E lá eu vi uma coisa que eu não vi em nenhum outro lugar da África do Sul. Brancos e africanos na mesma mesa, se tratando como irmãos, com todo respeito, sem qualquer sinal de segregação racial, unidos pela mesma fé em Jesus Cristo, irmanados, abraçados em Cristo Jesus. Foi o único lugar na África do Sul onde eu vi que a segregação racial não funcionava. Era ali no meio do povo de Deus. A igreja é o único organismo no mundo onde essas diferenças deveriam ser postas de lado. E é o único organismo que tem a base, a única instituição que tem a base lógica, epistemológica correta para isso. É que nós somos todos livres em Cristo e somos todos escravos de Cristo. Não importa judeu, não judeu, escravo ou livre, homem, mulher, culto, deseducado, rico, pobre, nós servimos a Deus na vocação em que Deus nos chamou.